Ok. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa live Vozes da Amamentação, um evento da Regional Baixada Fluminense da SOPERJ, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Eu sou a doutora Fernanda Guimarães Loureiro, sou pediatra, pneumopediatra e presidente da Regional Baixada Fluminense da SOPERJ. Sou também diretora-geral do Hospital Infantil Padre Guilherme, em Parada Angélica, Duque de Caxias. A nossa live, ela é um evento em comemoração ao mês de agosto, no qual celebramos o Agosto Dourado, que é uma iniciativa, uma campanha internacional de incentivo, né, à amamentação materna. Na nossa live, a gente vai ter a presença de 4 figuras femininas que são profissionais de saúde, que vão abordar, além das suas experiências profissionais, experiências também pessoais, dando seus depoimentos e falando sobre a importância da amamentação e do seu significado, além do binômio mãe-bebê. Tá? Então, assim, a nossa live a gente vai fazer em 3 fases, para vocês entenderem. Na primeira fase, a gente vai receber como se fosse uma palestrinha, né? Uma conversa bem informal sobre a importância da amamentação, todo esse processo que será abordado pelas doutoras Carmen Elias e pela doutora Conceição Salomão, que são do Comitê de Amamentação da SOPERJ. Em seguida, a gente vai dar a voz a 2 profissionais de saúde que darão seus depoimentos pessoais sobre a amamentação. E, em seguida, na terceira fase, a gente vai dar uma abertura para perguntas e um pequeno debate. Então, durante a live, vocês podem já ir fazendo as perguntas, que no final a gente vai abordar as perguntas, tá bom? E eu gostaria de agradecer, primeiramente, a SOPERJ pela divulgação, pela promoção do evento e pela ajuda. Gostaria também de agradecer as palestrantes que aceitaram o convite de fazer essa live, principalmente a doutora Carmen e a doutora Conceição, que eu sei que estavam com a agenda bem robusta e difícil no mês de agosto, né? Devido aos vários eventos, e que desde o início se dispuseram a nos ajudar, fazendo a live. E eu queria dizer também que eu estou muito agradecida pela presença de vocês e me sinto lisonjeada de ter vocês duas nesse bate-papo sobre a amamentação, porque eu sei que vocês são pessoas muito influentes e conhecem o assunto com bastante propriedade. Então, vamos iniciar. A gente vai ter a presença, né, da doutora Maria da Conceição Monteiro Salomão. Ela é presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SOPERJ e também da doutora Carmen Lúcia Leal Ferreira Elias, que é membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SOPERJ. Então, com a palavra, doutora Conceição e doutora Carmen. Boa noite a todos e todas. Eu espero também que o público seja masculino, porque o mundo de mulheres, quando se fala de amamentação, o mundo parece voltado para as mulheres, mas não somente para mulheres, para todos nós, principalmente os pais, que nos dão o apoio necessário no momento das nossas dificuldades. Eu queria agradecer a Fernanda, que entrou em contato comigo. Fernanda, eu disse para você, tempo a gente arranja, né? Tempo a gente se dedica quando a pessoa tem vontade e força para fazer um evento como esse. Demos um tema que é de suma importância, que a gente esquece de dar voz à mulher, esquece de dar voz aos pais e, sobretudo, aos profissionais de saúde, as mulheres profissionais de saúde que passam pelo processo da amamentação. Lembrar que o tema da Semana Mundial desse ano é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Tema essencial para o processo de êxito da amamentação. É uma estratégia, lembrando que é sempre uma estratégia de mobilização social que contribui para conscientizar a população e os profissionais de saúde sobre a importância do aleitamento materno, para a população, os próprios profissionais, sobre a importância para a saúde das mulheres, dos bebês, dos benefícios para a sociedade, país e planeta. Tem como objetivo, você me pediu, Fernanda, para falar um pouquinho do tema, tem como objetivos divulgar os benefícios do leite materno
e as vantagens da amamentação para as nossas crianças, mulheres, pais, famílias e os nossos sistemas de saúde. É essencial para o nosso planeta continuar saudável e sustentável, principalmente a curto e longo prazo. Mostrar que as estratégias de ações empreendidas no país em prol da amamentação impactaram e impactam de forma positiva nos indicadores dessa prática e da mortalidade infantil. Assegurar que a amamentação é parte importante da nutrição, segurança alimentar e redução das iniquidades. Envolver indivíduos, não só profissionais de saúde, e organizações na construção de uma rede quente de apoio à amamentação. Rede quente, aquela que tem continuidade, que seja uma linha de cuidado de benefícios em prol para o sucesso da amamentação, envolvendo pais, mães e os próprios profissionais de saúde. Envolver indivíduos e organizações na construção de uma rede de apoio, que eu vou repetir, apoio que não é só único, mas sim é coletivo, como eu vi de um professor da Unirio, dizendo que nós temos que estar juntos e misturados. E misturando competência, misturando saberes, chegaremos a um objetivo comum e um final feliz. Divulgar ações que fortaleçam a capacidade dos atores, sistemas, para desenvolver estratégias transformadoras, como é o caso da nossa Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio, que muitos não conhecem, como é o caso da nossa norma brasileira de comercialização de produtos para lactentes, que também é uma lei federal, já aquela lei que é reconhecida no mundo como uma das melhores e muitas vezes não é de conhecimento das pessoas, nem dos profissionais de saúde, não só de pediatras, mas de profissionais de saúde. Garantir, por meio da educação, vou repetir, que cada vez que a gente repete, a gente leva a transformar isso numa cultura, que a proteção legal e esse cumprimento da norma, e que a amamentação é um direito humano, que precisa ser promovido, que ele precisa ser apoiado, que ele precisa ser respeitado, valorizado e, sobretudo, protegido. Investir na capacitação das equipes sobre o manejo da lactação, oferecendo o apoio necessário, utilizando as habilidades de aconselhamento. Não adianta o nosso saber teórico ser de suma importância para a construção de uma base para a prática dos profissionais, mas que tenha habilidades, que é uma arte de comunicação quando você trabalha com relações interpessoais. E esse aconselhamento tem que ser trabalhado durante todo o processo de gestação, parto e nascimento, com pais e mulheres e famílias, nos cuidados durante o pós-parto e no acolhimento durante todo o processo de assistência na puericultura, principalmente nas situações de emergência e nos casos especiais. Mostrar que a academia, em sua variedade de disciplinas, desempenha um papel fundamental na pesquisa e no ensino sobre as formas ideais de alimentação infantil e os efeitos da prática não ideal e a importância da inserção desse tema nos currículos e graduações. Essa é uma mensagem que eu dou para vocês, que o tema é forte, o tema é de educação, o tema é de apoio. Eu, como profissional, mãe de 2 filhas biológicas e uma adotiva, porque a forma de amar é idêntica, porque filho biológico a gente gera, mas foi um produto de uma fecundação e do amor que você tem a possibilidade de ter filho. Mas a filha adotiva, o filho adotivo é aquele que você escolhe. Olha e escolhe. É esse que eu quero para mim. E tenho as 3 filhas, todas as 3, aliás, 3, sendo 2 mães, 2 avós ainda. Eu tenho 2 netas e 5 bisnetos. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês, que a continuidade da amamentação é através de uma cultura familiar, um exemplo de vocês. Não foi fácil amamentar minhas filhas na década de 70, em que no currículo da UFRJ de pediatria, apenas eu tive acesso a 1 hora sobre amamentação e 2 dias dedicado a mostrar às mães como trabalhar com fórmula infantil.
Para vocês terem ideia, na década de 70. Isso, a promoção começar em cima de você e como pediatra receber de uma indústria farmacêutica alimentação para todo o primeiro ano de minhas filhas, fez com que nós trabalhássemos uma ideia que não é isso que é importante. Não foi fácil, porque o próprio pediatra, o próprio movimento que se tinha era em prol da mamadeira, era em prol da fórmula infantil. E quando o pediatra me disse que para que amamentar, se eu tinha tudo à disposição, e que futuramente meu peito ia cair, hoje eu digo para vocês, amamentei, meu peito não caiu tanto assim. O que caiu realmente foi aquela ficha de promover a amamentação e não a fórmula infantil. E graças ao apoio de uma mulher chamada Maria José, que é minha mãe, consegui amamentar as 2 filhas por mais de 3 anos. Não me arrependo, porque elas hoje são maravilhosas e passam isso para os seus filhos. Então, esse é o exemplo um pouquinho da minha história, e daí, quando eu notei a dificuldade que eu tinha com a amamentação, eu passei a me dedicar inteiramente ao trabalho de promoção e de apoio à amamentação. E durante esses anos, eu digo para vocês, 50 anos de formação, é o maior prêmio que eu tenho, é de me dedicar a todas as famílias, por necessidade dessas famílias e, sobretudo, envolvendo junto comigo no processo da amamentação. É esse o recadinho que eu tenho para vocês, jovens, bonitas que estão aqui. Tenho certeza que vocês vão dar um exemplo. Eu sei que meu armário não atrapalhou vocês, mas que, na realidade, a presença e a fala que eu tenho para mostrar para vocês a importância de trabalhar a amamentação é para o futuro do nosso país e do nosso mundo. Obrigado para vocês, estou à disposição. Muito obrigada, doutora Conceição. Que lindo depoimento. Tenho certeza que todos ficaram emocionados com as suas palavras. Conceição nos inspira, né, Conceição? É, né? Muito bem, né, Carmen? Espero que sim. Ela fala palavras profundas, sim. E eu ainda brinco com vocês dizendo, graças a essas habilidades de comunicação e de aconselhamento, que eu estou casada há 50 anos. O mesmo marido, viu, gente? Parabéns. Que linda. Eu tenho uma década a menos, com o mesmo marido também. Nossa. Muito bem. Vamos lá? Eu trouxe 2 chamadas para a gente pensar um pouco, né? Uma das chamadas é a questão da educação, né? As práticas educativas do aleitamento materno nas universidades. Hoje, inclusive, nós já temos publicação recente enfatizando que esses conceitos, o manejo do aleitamento, as práticas deveriam ocorrer com o primeiro-anista, e o exemplo dado foi na Faculdade de Medicina. Nós estamos com uma experiência, e domingo agora foi bastante interessante, porque eu brinquei com os meninos que fazem parte de um projeto de aleitamento, se eles não queriam homenagear os pais. Foi tão espontâneo, foi tão rápido a criação deles de conteúdo, de leitura, em que, quando eu fui parabenizá-los, né, do conteúdo criado, publicado no Instagram, com insights aí absurdos, quando eu fui parabenizá-los, eles disseram: professora, com certeza nós vamos ser pais diferentes. Olha que lindo, né? E a gente percebe isso nessa turma, que busca conhecimento, que busca conteúdo e que estão trabalhando o cuidado com um pouco que sabem em relação ao aleitamento, inclusive com próprios colegas, fazem orientações sobre retirada e guarda de leite materno. Está sendo uma experiência bem interessante. Quem tiver curiosidade pode nos visitar lá no Instagram, @amarmentar.nesa, depois eu posso colocar aí no chat. E um outro tópico, né, que eu acho importante nas vozes da amamentação a gente levantar,
um assunto que hoje também já discutimos na parte da manhã, que é a consulta de pré-natal do pediatra. É uma consulta já formalizada, a ANS já codificou essa consulta, já oferece honorários, o sistema público já está começando a deslumbrar essa ação através da estratégia, não com a presença do pediatra, não temos pediatra na estratégia, né? Mas também temos a inserção de um pré-natal odontológico também do cirurgião dentista. A gente pode fazer aí um contexto de maior troca entre o obstetra, o pré-natalista, né? O pediatra e a família. E o que eu chamo a atenção nesse espaço de consulta é que a gente já tem que começar com os conceitos da empatia, né? Essa família foi motivada, ela teve uma motivação para fazer esse agendamento de consulta com o pediatra. Dificilmente foi o obstetra, a gente ainda não tem essa prática, a gente está buscando essa indicação para que ele tenha uma rotina que, a partir de 32, 34 semanas, oriente a família para estar buscando o pediatra, né? E a gente lembrar que, como dizia lá Foucault, né, questão de saber e poder, a gente tem que sair desse saber, tem que sair desse poder e sentar ao lado da família, fazer uma roda de conversa, ver qual é a motivação, tentar esclarecer, deixar uma informação básica para ela e dar continuidade na consulta. É um primeiro momento, então, de vínculo, de empatia. Um segundo momento riquíssimo, no qual você pode olhar cartão de pré-natal, você pode olhar exames dessa família, você pode ter informações verbais da família e buscar fatores de risco para o nascimento dessa criança. Ou seja, você já está se antecedendo ao momento do nascimento. E, além disso, a gente tem um momento também muito rico, que é a educação em saúde. Quando eu estou com a família e já converso com ela, já falo sobre as questões do aleitamento, já considero as vias de parto, já oriento para que ela conheça a maternidade na qual ela pretende dar à luz, já me antecedo em orientações de cuidado, tudo isso já vai facilitar para essa família, diminuindo a ansiedade. Eu costumo dizer que o bebê chega e ele não tem nem garantia nem manual. Você compra hoje uma TV, um carro, não tem nem mais papel, né? É tudo na tela, está lá o manual, a garantia. E o bebê continua aí com a necessidade, né, da família estabelecer o contato com o pediatra e esse fazer as suas orientações. Sempre que possível, a gente orienta essa família a buscar junto ao colega, se você não for fazer o atendimento de sala de parto, que esse colega trabalhe com boas práticas. E que boas práticas são essas? Que são já com evidências que diminuem mortalidade. É ligadura do cordão tardiamente, parto natural, ligadura de cordão tardiamente, manter esse bebê sobre o ventre materno, se possível, até 1 hora de vida e ser aleitado nesse período. Nós, seguindo a orientação da OMS, podemos sim até realizar o exame clínico desse bebê, o primeiro exame físico sumário, no colo dessa mulher, sem ter necessidade de retirá-lo e de quebrar esse vínculo. E passa a ser um desafio a consulta do pediatra no pré-natal, porque a gente entende que com essa prática a gente vai colaborar para esse período de 1000 dias, que vai desde a concepção até os 2 anos de idade, porque não estarmos presentes aí nessa fase da concepção, mesmo que seja lá no último trimestre, já orientando, trabalhando e mostrando a importância, principalmente, do aleitamento materno.
Estamos aí com os objetivos de 2030, temos que melhorar a nossa prevalência, e hoje a população já está muito mais esclarecida, diferente, como o Conceição mencionou, da década de 80, né? Em que o pediatra recebia das indústrias alimentação para o seu filho gratuita durante 6 meses. Como que ele ia se envolver com o aleitamento materno? Hoje a gente tem aí a importância desse leite materno, já diminuímos bastante o hábito de prescrever na maternidade uma fórmula. Isso tem que ser proscrito, não só diminuir, mas tem que ser proscrito. Não há essa necessidade, faz parte das boas práticas. E temos aí justamente o agosto dourado para estar enaltecendo essas situações. E lembro também que toda a nossa informação, todo o nosso trabalho tem que respeitar a vontade dessa mulher. O tempo todo eu chamo a atenção lá dos discentes que nós colocamos a nossa vontade, nós passamos o conhecimento, mas a decisão da mulher amamentar é dela. Ela vai ter informação, mas cabe a ela essa orientação. Então, é muito importante esse respeito da vontade da mulher, mas, claro, com orientação e sempre a gente ir tentando persuadir um pouquinho, porque a gente tem certeza que está caminhando para o lado certo. Era mais ou menos esse conteúdo, não quero me estender muito, entramos aí no horário da apresentação para escutar os demais participantes. Fico à disposição aí para qualquer indagação. Obrigada, doutora Carmen. Muito obrigada mesmo pelo depoimento. Muito enriquecedor. Tenho certeza que todos gostaram. Bom, então vamos dar continuidade. Eu agora vou convidar para dar a palavra à doutora Cíntia Carvalho. Ela é pediatra e alergista e é diretora técnica do Hospital Infantil Padre Guilherme, em Parada Angélica, Duque de Caxias. A doutora Cíntia vai fazer o depoimento dela, embasado na parte profissional, por ser pediatra e também por ser mãe de uma filha única e ter tido alguns probleminhas na amamentação, né, Cíntia? Pois é, a minha amamentação foi aquela nada fácil, foi bem difícil. E foi como pediatra, né, foi o que me motivou sempre a estudar, sempre a me preparar para poder não cometer os mesmos erros que foram cometidos comigo, né, que me prejudicaram tanto a minha amamentação. Então, eu tive minha filha de parto cesárea, né, aquela cesárea agendada, né, que a gente sabe também que não é mais o indicado hoje em dia, mas foram há 9 anos atrás. Pré-natal todo normal, sem nenhuma alteração. Na hora do parto também não teve nada do que a gente preconiza. O ligamento do cordão foi imediato. Eu mal vi minha filha na hora do parto, assim, apesar dela nascer ótima, a pegar 9,9. Me mostraram ela muito rápido e levaram para o berçário. Não tive praticamente nenhum contato com ela. Só fui vê-la 2 horas depois do parto, quando ela chegou para mim no parto. Inicialmente, a amamentação parecia que ia fluir bem, parecia que eu ia ter leite, parecia que ela estava mamando bem, só que aí começou aquela tortura de não ganhar peso, né? E não ganhava peso, não ganhava mesmo, assim, ela não recuperou, até 1 mês de vida ela não recuperou o peso no nascimento. E tudo isso junto a que eu não tinha uma rede de apoio, assim, né? Eu perdi minha mãe um pouco antes do parto, então, assim, minha estrutura que estava toda montada para minha mãe me dar esse suporte, eu morava na casa da minha mãe, eu perdi, nem me preparei para quem ia ficar comigo. O pai da minha filha era muito ausente, assim, então ele dormiu acho que 2 noites comigo só nos 3 primeiros meses da minha filha. Segundo ele, era pior uma noite com o bebê do que um plantão pesado. E nessa questão toda de não ganhar peso, ninguém olhava para o que estava acontecendo, sabe? Era só toda semana pesar e falar que eu tinha que ficar em aleitamento materno exclusivo, e eu estava fazendo de tudo. Fazia calendário de amamentação, estimulava com bomba, tomava 6, 7 litros de água por dia, me alimentava super bem.
E ela não ganhava peso, né? Com 1 mês de vida, ela não ganhava peso. E eu não tive nenhuma... Assim, a orientação era amamento exclusivo. Você tem que amamentar exclusivo. Tira o leite anterior e dá o leite posterior. Ninguém foi olhar, assim, né? O profissional que acompanhava não olhava como é que tá a pega tá boa, tem alguma alteração, precisa ver a boquinha, a linguinha. Nada foi visto. Era só mandar eu dar leite materno exclusivo, que era a minha vontade, né? Que era a minha autocobrança. Extremo, assim. E com mais ou menos 1 mês e 15 dias, ela ainda sem recuperar o peso do nascimento, né? Foi dado por conta própria, porque o pediatra assistente achava ainda assim que não tinha que dar, um pouquinho da fórmula, né? E quando ela até então, com 1 mês e 15 dias, ela nunca tinha dormido praticamente, ela chorava o dia inteiro, ela não ganhava peso, eu extremamente acabada, me sentindo impotente, porque eu já era pediatra, mas eu não tinha experiência de consultório, porque eu tinha acabado a residência. Me sentindo extremamente impotente do que fazer. E quando ela tomou 30 ml, mais ou menos, da fórmula, ela apagou. Ela dormiu como nunca. E aí eu percebi que aquilo tudo dela não ganhar peso, ela estava passando fome, porque ela não estava mamando bem, porque a pega não estava correta, a amamentação não estava correta. Eu, por aquele estresse todo, a minha produção só diminuía, porque eu estava emocionalmente mal por causa da minha mãe. Não tinha rede de apoio, não tinha ninguém ali me ajudando. E os profissionais que poderiam me ajudar, né? Que eu tinha o pediatra, ele chegou a me indicar para uma enfermeira. Não faziam nada, só mandava eu dar leite materno exclusivo, que era uma coisa que eu já sabia, que eu já me cobrava. E ninguém olhou para a minha parte emocional, para o que podia fazer além. E era só isso, leite materno exclusivo, leite materno exclusivo. Acabou que quando ela provou a primeira vez a fórmula, aí mesmo que desandou totalmente, porque ela não quis mais mamar o peito. E eu não aceitava da fórmula, toda vez que eu dava a fórmula para ela, eu chorava muito. Então, foi até os 5 meses, assim, um caos completo. Ela não queria o peito, mas eu só dava o complemento, né? Eu só dava mamadeira, se ela mamasse pelo menos meia hora. Só que eram meia horas, assim, de escândalo, de choro, de ela se debatendo. E aí, depois da meia hora, eu dava a fórmula. E aí, quando eu dava a fórmula, era eu chorando. E eu ficava chorando por muito tempo. E nisso, assim, eu estava numa depressão absurda, né? Tanto pela questão da minha mãe, como para não ter sucesso e a cobrança externa, sabe? Todo mundo fala assim, mas você não está amamentando exclusiva? Nossa, mas que vergonha, você é pediatra e não está amamentando. Eram várias frases que eu ouvi que me machucaram muito. Por muitos anos eu não conseguia ver ninguém amamentando, porque eu chorava. Ainda é um assunto que 9 anos depois me dói muito, só que eu peguei essa dor para batalhar, para fazer diferente, para ajudar, de fato, as mães, né? Uma coisa que a Carmen falou, que assim, há muitos anos já eu trabalho com isso, eu tento botar em rede social, né, convencer a família da importância é a consulta pré-natal, porque a gente vai falar dessa importância e a gente já vai ter suporte. Quando a criança nascer, às vezes, o pediatra que faz a sala de parto não necessariamente vai ser o pediatra que vai acompanhar. E às vezes você também fica perdida sem ter uma pessoa de confiança. Então, quando na consulta de pré-natal a gente já cria esse vínculo, né, já cria... é um tripé, né? Uma parte dessa rede de apoio, a gente já orienta, a gente já explica como que é a pega, né? Eu tenho todos aqueles utensílios no consultório, então eu explico como é que é a pega, todas as formas de amamentar, tudo que pode acontecer na amamentação, como que ela deve resolver, e fico acompanhando, assim, desde o nascimento, né? Até a primeira consulta via telefone. Na primeira consulta, bota a mãe para mamar, vejo como é que tá essa mamada. Quando não tem a questão do ganho de peso, não simplesmente vou falar para ficar fazendo leite materno exclusivo, peço para ela ir várias vezes ao consultório para a gente ajustar a pega, ver o que pode fazer. Se a mãe tem uma mastite, a gente trata, né? Se tem lesão, de repente ver o profissional adequado para fazer um laser, para estar trabalhando com ela em casa também essa parte da pega. Então, acho que eu tenho inúmeros exemplos assim de sucesso da amamentação e a mãe levar essa amamentação 2, 3 anos ou mais, porque teve esse suporte, né? Então, acho que eu consegui muito pegar da minha experiência, que foi muito ruim, foi muito difícil, mas para fazer diferente, né? Eu vejo isso na prática, essa diferença, sabe? Isso é muito gratificante, né? Eu acho que não tem nada melhor do que a gente poder ajudar uma mãe, ajudar uma família, né? E o outro ponto muito importante, além da consulta pré-natal, é a rede de apoio, né? A mãe já se preparar antes do parto para quem vai estar ajudando ela entender que ela precisa de ajuda, ela entender que o pai não é ajuda, né? O pai é pai, o pai tem que estar ali porque é a função dele, ele tem a mesma função da mãe na amamentação. Mas além disso, porque geralmente o pai volta a trabalhar muito mais cedo, né, do que a mãe,
ela ter alguém para ajudar, alguém da família, a mãe, né, no caso a avó da criança, uma tia, ou alguém, né, um contratado, uma babá, mas ela precisa de ajuda, ela precisa tomar banho, ela precisa comer, ela precisa descansar, porque senão essa amamentação não vai fluir. Se ela ficar 24 horas por dia em função da criança sozinha, não vai ter um sucesso. Então, acho que ela já se preparar para como vai ser esses primeiros meses, né, quem vai ajudar, e ela aprender que ela tem que pedir ajuda, ela tem que pedir ajuda mesmo. Mãe, me ajuda, tia, avó, quem for, me ajuda, eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso comer. Então, eu trabalho muito isso, ela pedir ajuda e não achar que vai ser a Mulher Maravilha que vai dar conta de tudo. Então é isso, gente. Eu acho que, assim, apesar da minha história pessoal ter sido muito difícil, eu tive muitos aprendizados, sabe? Eu acho que eu consigo passar isso para as minhas pacientes. Eu trabalho muito no consultório todo mês de agosto de todos os anos. Aí há 7 anos, né, que eu faço consultório. É pouco tempo, mas, assim, são 7 anos de muitas histórias boas, de muitas conquistas que me deixam muito feliz. Então é isso. Se alguém também tiver alguma pergunta, estou à disposição. Se tiver alguma dúvida... No final, a gente vai fazer esse debate aí para as dúvidas. Ah, que lindo. Muito obrigada, Cíntia. Esse depoimento realmente foi fervoroso. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram, porque realmente, assim, não existe nada... A amamentação não é aquele episódio, aquele momento lúdico, né? Como alguns pensam e tudo. Nem sempre é. Exatamente, na realidade a gente tem isso, a mãe está estressada, está cansada, saiu da maternidade, são muitas dúvidas, muitos questionamentos, e o que você falou realmente procede. Se não tiver uma família ali, uma rede de apoio, né, fica difícil. Fica difícil, então, sim. E a orientação, assim, é fundamental, porque eu acho que a minha orientação desde do parto foi muito ruim, tudo que aconteceu, até o pediatra que acompanhou, que não foi o mesmo que fez o parto. Foram muitas sucessões assim, de erros, né? De coisas que a gente está falando de 9 anos atrás, já tinha muita informação, assim, não precisava ter sido tudo tão automático, sabe? Aquela consulta de 10 minutos automática. Mas os aprendizados fazem muita diferença, é isso aí que eu importante lembrar também, Cíntia, que no seu caso, como de outras muitas mulheres, que principalmente aquelas profissionais que trabalham na saúde, da saúde, de saúde, e o pediatra ou a pediatra era muito cobrado e é muito cobrado. São muito cobrados. Aquela que tem envolvimento com a amamentação. Sim. Esquecendo os profissionais de saúde e da saúde, que aquela mulher que está procurando ajuda não é uma médica, não é uma psicóloga, não é uma enfermeira, é uma mãe. Exatamente. Uma mãe com todo o seu processo de vulnerabilidade nesse momento. Ela precisa de realmente apoio, ela não precisa de falação, ela precisa de alguém que a ouça, que ouve aquilo que ela traz. Exatamente. E daí tirar, porque dá muita informação, muitas vezes ela não vai ter essa informação incorporada. Mas se você empatiza, como a Carmen muito bem falou, se entende aquela situação, se entende a preocupação, a angústia daquela mulher que está nos procurando e dá informação em cima daquilo que ela traz, não era, ela sabia da amamentação exclusiva, mas ela queria saber o porquê. E não houve oportunidade de você ouvir isso de alguém. Hoje nós estamos trabalhando mais com essa arte da comunicação, viu, Cíntia? E é importantíssimo que todo profissional tenha acesso a esse trabalho da arte de se comunicar, que é muito difícil. Com certeza. Eu tive sucesso também por questões da própria decisão da mulher. Primeiro momento em que ela chegou e disse, não quero amamentar, mostrei, tentei perguntei por quê. Eu tinha interesse de saber por quê. Ela tinha uma história pessoal muito intensa, muito intensa. Uma profissional com uma fala que mostrava por que do não desejo. E eu aceitei. Infelizmente, foi uma frustração para mim. Mas uma coisa boa que eu fiquei, entendi o que aquela mulher trouxe e aceitei a decisão dela. Tá bom, querida? É isso que é importante. Cíntia, parabéns por você ter feito da sua vida de sucesso com a amamentação, levar para outras mulheres para que elas possam praticar essa amamentação com êxito e prazeroso para ela. Tá bom? Sim, com certeza. Exatamente, foi muito bom, né? Porque a gente vê que realmente tem todo uma estrutura de anseios e tudo, né? De dúvidas, e
a gente, às vezes, fica meio vulnerável. E por ser pediatra, eu imagino a pressão que você não deve ter tido. As pessoas não Aprender com o erro é um aprendizado de grande monta, né? Nunca mais vamos esquecer. Sim, muito bom. Exatamente. Bom, agora vamos convidar a próxima palestrante, uma querida amiga, a Thalita Mateus, que é enfermeira da qualidade e segurança do paciente do Hospital Infantil Padre Guilherme. A Thalita vai falar também o depoimento dela, né? Porque além de ser enfermeira, ela também trabalhou com prematuros e tudo, e ela também tem um episódio de ter tido uma psicose puerperal. Então, vamos lá. Com a palavra, Thalita. Boa noite a todos. Eu fico muito emocionada, realmente, em falar em aleitamento materno, porque a minha fala sobre o aleitamento é não só você querer e saber que vai poder, é você estar predisposta a isso, né? Eu, ao contrário da Cíntia, eu tive realmente uma rede de apoio intensa, desde o descobrimento da gravidez até o meu pré-natal, até por ser teoricamente privilegiada, porque meu pai é obstetra, então ele acompanhou a minha gravidez desde o início da fala, olha, positivo, tô grávida, e a família inteira vibrando. Era um neném muito querido, era um neném muito esperado, e eu já tinha as minhas sobrinhas, eu tinha as minhas afilhadas, queridas, amadas, e eu queria o meu bebê, né? Eu queria minha filha, e foi tudo muito maravilhoso, e até descobrir que eu também teria uma menina, isso foi assim o ápice mesmo da minha gestação, e foi tudo ótimo. Tem os seus percalços, Manuela teve algumas circulares de cordão, a gente teve que optar pela cesárea justamente pelo risco dela, ela fez 2 circulares de cordão, então eu tive que optar pela cesariana. Meu pai, infelizmente, contrariado também, mas ele sabia dos riscos que eu corria, que a neta dele corria. O meu obstetra também, maravilhoso, foi muito querido do início ao fim, me orientando, sempre ali perto. E apesar de toda essa rede de apoio, de toda essa orientação, eu já, como profissional da saúde, trabalhava, orientava, acompanhava, trabalhava em alojamento conjunto, inclusive, nessa época, e, infelizmente, após o parto, eu acho que a Manuela, minha filha, foi tão querida, tão desejada, que eu desenvolvi, infelizmente, essa psicose puerperal diagnosticada pelo meu obstetra, pessoalmente pelo meu pai também, e foi muito difícil, porque eu tinha toda uma estrutura, mas eu não deixava as pessoas se aproximarem de mim. Então, você imagina o que é você ter um marido muito presente naquele momento, que queria acompanhar do início ao final, uma mãe, um pai, vó, tia, irmãos, enfim, todas as pessoas muito presentes na minha vida e sempre me apoiando muito, e naquele momento eu não deixava ninguém se aproximar da Manuela. E isso foi muito problemático para mim, porque isso dificultou a minha amamentação. E eu queria muito amamentar, eu já estava realizando um sonho de ser mãe, eu já estava realizando o sonho de ser mãe de menina, que era o que eu tanto queria naquele primeiro momento, queria mais filhos, mas eu estava num momento muito especial, só que, infelizmente, o nosso querer acaba boicotando o nosso interior de uma tal maneira ruim que aquilo me prejudicou. A Manuela, como a própria Cíntia teve a sua experiência, ela acabou perdendo muito peso, porque eu não conseguia amamentá-la, a minha cabeça não estava boa, ela perdeu peso, eu sofro muito quando a gente fala assim, ela literalmente passou fome, e isso dói para uma mãe falar, uma mãe que tinha leite de acordar inundada numa cama, e enfim, eu passei por isso, mas graças a Deus eu consegui, eu não tinha uma pega muito boa, a Manuela não sabia mamar, e enquanto profissional da saúde, como a Cíntia falou, isso é muito frustrante, porque a gente trabalha, orienta, justifica a nossa fala enquanto profissional, e quando chega a nossa vez,
pegar o nosso filho e ver que a gente não está conseguindo êxito no nosso próprio propósito, isso é muito frustrante. É como a Cíntia falou, chora o bebê, chora você, mas que bom que eu tive pessoas ao meu lado para me apoiarem, independentes de serem pessoas particulares na minha vida, eram profissionais que puderam perceber isso a tempo e me trazer realmente a realidade. Além disso tudo, a Manuela ainda desenvolveu uma icterícia neonatal por conta de todos esses fatores, mas depois de uma boa orientação, uma boa fala, é quase uma terapia mesmo que você vai desenvolvendo, não só com o profissional que está te acompanhando, mas você, enquanto protagonista daquele momento, você desenvolve uma terapia particular com seu bebê. E quando eu consegui verdadeiramente reconhecer que eu estava melhorando, a minha filha teve uma boa pega, a minha mama ela já estava curada, porque eu fiquei com a minha mama extremamente danificada mesmo, mas eu queria persistir no propósito da amamentação, porque aquilo para mim era um sonho, e se eu via e participava do sonho de tantas mulheres, por que não participar do meu próprio sonho? Então, eu segui à risca o que o meu pediatra me falava, e ele foi o pediatra da minha sala de parto, então foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, o meu obstetra, a minha revisão de parto, não só minha, quanto da Manuela, nesse período entre estar mentalmente confusa, diagnosticarem a minha confusão e tratarem a minha confusão, foi literalmente através de terapia, conversa e ação com atitudes. Eu aprendi a reconhecer que eu não estava sozinha. Existem pessoas também ali que querem participar do seu momento. Você não pode ser tão egoísta ao ponto de achar que esse bebê é unicamente seu. Ele tem pai, ele tem um avô, ele tem uma avó, ele tem tio, ele tem tia, ele tem pessoas que querem amá-lo. Então, você tem que se permitir ser amado. Então, reconheci isso, e depois de todo esse processo, a Manuela teve uma boa pega. Cheguei também, Cíntia, a entrar no complemento, porque ela perdeu peso, né? Mas eu falava para mim mesma, esse complemento tem dia e hora para terminar, porque eu vou amamentar a minha filha. E eu me lembro perfeitamente que quando eu estava muito bem, a minha filha chegou a ganhar 3,5 kg em 16 dias de amamentação exclusiva. Eu me preparei no trabalho, eu tinha minha licença maternidade, mas eu já estava com aquilo muito bem esclarecido na minha cabeça, que se eu tivesse que estender isso, eu estenderia em prol daquele momento meu, e eu sou muito realizada como mãe em falar que a minha filha ganhou esses 3,5 kg em 16 dias, e para mim, não só benefício para ela, mas para mim também, que depois que a gente estava falando hoje na palestra, que amamentar não é doer. Quando dói, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que parar e entender o que está prejudicando aquela amamentação com o seu bebê. Se a gente vê tanto, né, hoje em dia, né, aquela mãezinha olhando para aquele bebê e tal, por que o meu momento de amamentar estava tão doído? Eu falei, não tem que doer. Então, assim, foram muitas pessoas para me orientar. Apesar da gente achar que, enquanto profissional de saúde, principalmente a minha parte enquanto enfermeira, isso há 13 anos atrás, achar que você é dona absoluta da situação, você não é. É como a doutora falou, a doutora Conceição, naquele momento você não é mais uma profissional, você passa a ser mãe, você é uma mulher como outra qualquer, e você vai ter os seus medos, as suas dúvidas, os seus anseios, e que bom que eu tive todas essas pessoas ao meu redor para me ajudarem. Eu falo com muita satisfação, a minha filha mamou até 4 anos de idade, e era uma troca muito maravilhosa, e eu falo que ela é uma filha muito especial, porque ela quando a criança reconhece o seu momento com a mãe, e ela sabia o momento em que ela tinha que estar comigo, e enquanto nós estávamos na rua, fazendo qualquer coisa, em algum evento,
ela sabia que ela só queria o aconchego, o aconchegar, o acolher. Não tem coisa mais maravilhosa. Então, o que eu posso falar enquanto mãe da Manuela, enquanto a enfermeira que já participou de tantos momentos, de tantas mulheres, de tantas mães, 13 anos depois desse momento especial na minha vida, eu sou uma incentivadora da Hora Ouro, realmente. Eu sou uma incentivadora do aleitamento materno, eu sou uma incentivadora do cordão umbilical cortado tardio, eu sou uma incentivadora de mulheres que querem viver o seu momento, porque é como a gente fala realmente, você é a protagonista, é o seu binômio, é o binômio da mamãe e do bebê, e ninguém pode tirar isso de você. E a lição que eu trago hoje na minha vida, que eu gosto de passar, esse é um momento de passar realmente isso, é que não seja egoísta de querer a sua cria só para você. Foi como eu falei, eu fui uma sortuda, né? Uma privilegiada de ter tantas pessoas ao meu redor querendo participar do meu momento, mas o meu momento era tão meu que eu queria tanto que eu fiz dele exclusivo meu, mas que bom que eu reconheci, que bom que eu fui diagnosticada, que bom que eu fui tratada, e que bom que hoje a gente pode estar sentada aqui, trocando experiências, trocando informações, e para mim é muito prazeroso, cada experiência é uma experiência particular, cada mãe tem a sua particularidade, cada mãe teve o seu momento de dor, cada mãe teve o seu momento de alegria, cada mãe teve aquele momento de você estar cansada, mas era um cansaço que te era tão satisfatório que a gente se esquece de... A gente não lembra do cansaço, entendeu? Quando a gente vê aquele sorriso, quando a gente vê aquela satisfação do nosso bebê mamando, exclusivo e tudo, e até introdução alimentar, e mesmo assim ela não abria mão do peito, e eu também não negava isso a ela. Foi um momento, como a gente fala muito, meu e dela, até o desenvolvimento dela, até ela realmente ver que ela não queria mais, ela já era uma menininha estudando, já ia para a escolinha, já tinha suas escolhas, já sabia os alimentos que ela mais gostava. Então, isso realmente foi um facilitador. Eu acho que a minha experiência ela começou boa durante a gestação, tornou-se ruim no puerpério imediato, mas ela depois tornou-se tão especial que esse especial se perpetuou aí 4 anos, prolongou 4 anos. Então, para mim, é muito gostoso sentar aqui hoje. Eu falo com muito prazer, como a minha amiga Carla hoje, que estava hoje lá nas palestras com a gente. O olhinho da gente brilha mesmo, porque a gente tem muito prazer, que é um prazer de dar prazer ao nosso bebê, de vê-lo mamando, de vê-lo saciado, de ver aquela boquinha de peixinho realmente bonitinha, com uma pega perfeita. E, assim, essa é a minha experiência. Eu falo dela com muita satisfação, me coloco a 110% de disposição de mães que passam por esse momento na sua vida. Não é um momento fácil, eu me coloco muito à disposição de quem queira ser orientada. Não sou enfermeira obstetra, minha formação não é obstetrícia. Eu venho de terapia intensiva, eu venho de trauma, eu venho hoje da segurança do paciente na qualidade, mas são as particularidades, como a gente não está aqui hoje falando só como profissional, mas como mulheres também, né? São vozes que amamentaram, são vozes que amamentam. Acredito que tenham muitas pessoas, acredito eu, participando da live, que estejam vendo esse depoimento. Eu acho que são vozes que se multiplicam, vozes que passam adiante experiências, orientações com especificidade, orientações eficazes que possam verdadeiramente te proporcionar o momento da amamentação. A gente falar do agosto dourado, é ouro, é lindo, nem sempre, mas a gente pode torná-lo, sim, leve, gostoso, prazeroso, tanto para a mamãe quanto para o bebê, para o pai, para a sociedade, para a família e para todos aqueles que nos rodeiam, tá? Esse foi o meu depoimento, essa foi a minha experiência. Espero que realmente a gente acredita que aquilo que é bom para a gente edifica a gente, né? Que a gente possa passar
não só as coisas boas também, mas romantizar a amamentação não é o propósito aqui, não é o objetivo. É falar a realidade, falar enquanto ela é dura, mas falar que ela também é muito maravilhosa, enquanto você tem toda esse questionamento, graças a Deus, esse envolvimento de pessoas que querem te ajudar. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigada, Thalita, pelo maravilhoso depoimento. Acho que muitos gostaram, sem dúvida. Muito enriquecedor. Doutora Conceição, doutora Carmen, querem comentar algo? Eu acho que foi um momento bastante rico, né? Ainda mais por experiências de profissionais que já vivenciaram outras mulheres também, já ajudaram outras mulheres. Quer dizer, a nossa cabeça é a nossa sentença, né? Eu me preocupo muito, né, toda vez que vou dar alta a uma mulher, porque a gente dá alta com 48 horas. E, por exemplo, você falou em psicose, mas tem aí o blues, né? Aquela tristeza, aquele pranto, em que de 10 mulheres, 7 vão desenvolver algum grau de blues. E eu uma vez dei uma alta, a mãe chorava, para mim estava chorando de felicidade, e depois no acompanhamento eu vi que não era nada disso, ela estava realmente com uma dificuldade, com falta de rede de apoio, e sem saber lidar com aquela situação. Doutora, estou chorando vendo time de futebol, eu nem torço para time nenhum. E aí você faz o diagnóstico por uma frase, né? Agora, é interessante, né? Como quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Como foi difícil para vocês, como vocês vivenciaram e trouxeram isso agora para a vida como uma experiência, com vontade de mudar, para que as experiências negativas que vocês passaram, outras mulheres não precisam percorrer o mesmo caminho. Parabéns. Eu estava tentando aqui, eu desliguei um pouquinho, tirei a imagem, que a gente fica até às vezes sem respirar com o depoimento dele. Exatamente. Pensa, o que falar? O que falar? Tem que entender a situação das pessoas. E muitos não entendem esse momento. Muitos não veem a necessidade dessa mulher identificar aquilo que ela traz. Nem às vezes ela passa sem dar uma atenção. Muitas vezes você observa somente a postura e o tônus dessa mulher segurar um bebê, o seu bebê. E vocês não percebem, a gente não percebe isso. O tônus de uma mulher com o seu bebê mostra muito qual é o apego que essa mulher tem a essa criança, e nem sempre julgá-la, mas sim ouvir um pouco da história dela. Quando você identifica quantos casos, na época que eu era diretora de uma unidade, um centro materno-infantil, uma unidade básica amiga da amamentação aqui em Teresópolis, muitos casos chegavam, diziam, doutora, aquela mulher é soropositiva e eu acho que ela está amamentando o seu bebê. Porque com 2 meses ela vindo com um engurgitamento mamário, alguma coisa por trás disso. Aí eu perguntava, por que esse julgamento? Você perguntou a ela algo, a história dela? E fui colher a história dessa mulher. Que história linda! Ela disse coisas para mim que eu nunca pensei. Doutora, eu vou falar a verdade. Menti para todas, não estou conseguindo. Porque o seu olhar de atenção me faz falar a verdade. Estou amamentando, sim. Estou amamentando, porque quando eu vejo meu filho próximo ao meu peito e tendo aquele amor todo para dar, não conseguir através da amamentação, mas sim com uma mamadeira, eu tenho esse prazer de dar o peito para ela. Não a julguei. Eu disse, entendo perfeitamente e vejo qual o seu desejo, e esse desejo é transformado. Tenho certeza que isso não vai acontecer com o seu bebê. Na realidade, era uma mulher que era indetectável. E essa criança foi avaliada, ela entendeu que o processo da amamentação para ela não era só dar um peito, mas sim estar junto com o seu bebê, e com a mamadeira poderia fazer isso, ela aceitou
secar o seu leite. Hoje, eu tenho essa criança, ela me liga todo o meu aniversário agradecendo o papel. Ela conseguiu amamentar durante 2 meses no peito, essa criança não se contaminou e hoje nós estamos aí estudando a possibilidade de uma gestação de uma mulher indetectável, com soro positiva, mas indetectável, e ela gerar o seu bebê. Olha só em que momento nós estamos. E eu agradeço a Deus por ter me iluminado e ter aceitado a decisão dela. Tanto de aceitar o que ela me trouxe, sem concordar com ela, nem discordar, mas aceitando e atendendo, entendendo o lado daquela mulher. E hoje eu tenho a grata satisfação dela estar viva, bem, ela tinha medo de morrer e não poder ter esse filho amamentando no seu peito. Então, gente, são histórias, são experiências que eu tive uma vivência, como a Thalita teve, como a Cíntia teve, como você, Fernanda, não sei se você é mãe, mas também todos nós trazemos uma história não só de vivência, mas de experiência de outras mulheres, da vivência de outras mulheres, e foi o melhor presente que eu recebi de Deus, de ter essa mulher hoje minha amiga, ter essa mulher hoje viva, com uma criança de 8 anos, aí gozando plena saúde. É isso que nós queremos. Profissional de saúde não é Deus. Profissional de saúde é gente como outra pessoa que é gente também. E nós temos que entender isso. Somos servidores públicos, mas gente que cuida de gente. É Verdade. essa que vocês trouxeram para mim. Muito obrigada. Não, assim, exatamente, não nos cabe julgar a ninguém, né? Apesar de sermos profissionais da saúde, vivemos ali no dia a dia, cada um tem uma história, cada um tem um segmento, então isso é muito enriquecedor. Cada vez que a gente ouve esses depoimentos, né, a gente sempre toca lá fundo, né, na gente, porque a gente sempre conhece alguém, a gente sempre lembra de um caso que a gente tinha visto, de uma mãe com dificuldade que conseguiu superar, né, de uma pessoa que podia ser julgada, porque existe muito isso, né? Às vezes a própria família, os amigos em volta ficam falando que o leite é fraco e ela se sente, né, culpada. O leite fraco é um problema, porque ela acha que ela não está alimentando o filho dela, e aí a cabeça começa a ficar, né, bagunçada. Então, tudo isso a gente precisa apoiar muito, né? É muito importante. A cabeça da mulher precisa estar no eixo e tudo, além, né, daquele suporte que a gente fala, suporte da família, de amigos. E eu acho que o importante é isso, a gente não julgar, não apontar, sempre trazer essa pessoa mais para junto, né, podendo passar informações e poder sempre ajudar nessa evolução. Acho que é muito importante. A gente tem que passar o conhecimento e não deter só para a gente. Verdade. E nós fomos muito felizes, né, Fernanda, por ter escolhido o tema, né? Muito pois feliz. Nossa, eu achei desde o início. Pensar, saiu aquilo, vamos dar vozes às nossas profissionais de saúde. Foi bem, né? A gente conseguiu primorosamente falar sobre o assunto. Tocar fundo em outros profissionais de saúde, tocar fundo na sociedade, que nós somos mulheres, e mulheres que precisamos muito de ser acolhida, mulheres que precisam ser acolhidas, mulheres que precisam ser respeitadas no seu direito, mulheres que precisam ser apoiadas e, sobretudo, protegidas. É isso que a gente quer. E ouvidas. Ouvidas, claro. Quando você fala em acolher, você fala em ouvir. Exatamente. É isso que a gente precisa. E agradecer muito por esse momento especial e único para a minha vida aqui, dar voz a vocês, mulheres, tá bom? Muito obrigada, gente, que lindo. Eu acho que nós não temos nenhuma pergunta, pelo que eu estou vendo aqui, só assim, muitos agradecimentos, as pessoas adoraram os depoimentos, né? Todo mundo ficou emocionado pelas experiências maravilhosas, todo mundo tem certeza que tocou bem fundo. E era isso que a gente queria realmente trazer para essa live a voz, né? A voz da mulher, a voz da mãe, seja ela profissional de saúde ou não, e esses questionamentos em volta da amamentação. E, mais uma vez, a gente vem aqui reforçar a importância, né, do agosto dourado, de todo mundo sempre poder dar um tempo para a gente cada vez mais ajudar, né?
nessa função tão importante da mãe, da mulher, envolvendo o bebê. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que Fernanda Carla está fazendo uma pergunta. Vamos ver. Está dizendo, pouco se fala sobre os bancos de leite. Qual a visão de vocês, pediatras, sobre essa possibilidade? Sim. Isso. Então, quem pode responder sobre os bancos de leite? Eu posso falar. Aqui? Eu atendo aqui em Niterói, né? Meu consultório é aqui em Niterói. Eu recomendo bastante o banco de leite aqui do Antônio Pedro, justamente para ter aquele suporte na pega, para ter uma visão mais holística, né? Não só o pediatra, mas a enfermeira que se especializa nessa área de amamentação. Às vezes a mãe não entende que talvez ordenhar um pouco o leite antes da mamada é importante para melhorar essa pega. Então, essas orientações que elas dão, né? E vendo ali mamada, uma vez que não deu para ir no consultório, né? Vamos supor que uma semana, um dia que eu estou de plantão, um momento que eu não estou no consultório, eu indico bastante. Além do fato de muitas mães, né, que eu tenho no meu consultório, que fazem a doação, né? Elas já vão extraindo leite e fazem um estoque não só para quando elas voltam a trabalhar, mas também para doação. Então, eu tenho um contato bem próximo com esse banco de leite aqui do Antônio Pedro. Eu indico bastante. E chamar a atenção, né, pela estrutura... Espera que o meu microfone está fechado. Atenção pela estrutura do banco de leite, pelo tamanho de conteúdo, de conhecimento que foi criado em função de todo o processamento do leite humano, no qual hoje a gente é exemplo, né? Nós temos aí a rede brasileira colaborando com a rede global de bancos de leite, sendo um exemplo. Eu acho que, como diversos outros programas no Brasil, a gente tem que se orgulhar dessas ações, né? E as mães doadoras são uma gracinha, todas elas, né? Não é? É uma questão de amor amplo, exatamente, poder ajudar o próximo. Eu queria levantar um questionamento que hoje em alguns grupos apareceu, né? Eu não sei se todos viram, eu até mandei no nosso grupo lá do hospital. Foi lançada uma manchete, né, dizendo que a maioria dos pediatras ganha patrocínio da indústria de fórmulas infantis, né? Que mais ou menos 70% dos pediatras teriam esse patrocínio. Então, assim, se vocês quiserem comentar alguma coisa, porque isso foi uma coisa meio chocante, foi a notícia do dia, né? Você traz um fenômeno, né, que foi um fenômeno realmente em pleno agosto dourado, muitos consideraram uma notícia negativa, Muito. Mas eu quero chamar a atenção que os pesquisadores do artigo que gerou esse comentário, o artigo foi mal lido pela imprensa, tá? Os pesquisadores são pessoas extremamente sérias. Você tem Bucolini, você tem Inês Couto, o N da pesquisa não é um N de se jogar fora. Então, eu acho que primeiro tem que se ler o artigo, primeiro momento. Segunda questão, quais são inúmeros os pediatras que conhecem a NBCAL a fundo? Façam essa pergunta. Chega no local de trabalho de vocês e vocês vão ver que quase ninguém, são poucos que já ouviram falar ou que sabem uma ou outra situação da NBCAL. É proibido, né? Dar brinde para o pediatra, para o médico, é corrupção, né? É incentivo. Então, eu acho que todo esse boom também foi em função de desinformação em relação à NBCAL. Essa é a minha visão. E também de uma leitura superficial da imprensa num artigo sério, com pesquisadores sérios e que trouxeram à tona uma realidade que a gente vê no nosso dia a dia. Não só em eventos, não só envolvendo a nossa sociedade. Com frequência, eu já organizei diversos eventos, fomos chamados a responder por denúncias. Eu e Conceição organizamos um evento e a presidente da IPFA estava no evento e me deixou quase que à noite sem dormir, porque ela disse que ia
denunciaram o nosso evento porque tinha um vídeo sobre um antiemético, né? Então, era um laboratório fazendo um vídeo sobre antiemético. O evento só aconteceu porque esse laboratório patrocinou o espaço, patrocinou o almoço dos profissionais e foi extremamente ético. Então, a gente sabe que dentro da NBCal existem patrocínios permitidos. Então, temos que olhar, conhecer o instrumento para depois se manifestar nas redes. Eu vou colocar aqui a minha... Eu tenho uma coisa muito séria comigo. Tem momentos que o silêncio é o melhor discurso que eu tenho. Sim, sim. Eu não conheço, para evitar um julgamento, eu não li o artigo ainda. Esse dia de hoje foi muito intenso, não tive tempo. Eu também não tive, exatamente. Conheço pelo menos 2 pesquisadores. Sei que, no momento, ele falou do evento de pediatria, mas eu gostaria, em todos os eventos, eu peço, quando vou falar de NBCal, quem conhece a Lei 11.265. Eventos não para pediatras, evento para profissionais. Poucos conhecem a NBCal. Poucos ou muitos, não são poucos, muitos desconhecem e nem sabem o que é e como trabalhar. E aí, o que aproveita? A promoção comercial, nós não somos marqueteiros da indústria, de forma, nós somos marqueteiros do produto leite humano. O nosso papel é trabalhar a propaganda em cima da qualidade desse produto, chamado leite de mãe. E nós esquecemos disso. Não vamos brigar com a indústria, vamos trabalhar e continuar o marketing do nosso produto leite humano. E não conheço, mas o porquê só o pediatra? Por que só no agosto dourado? Eu fiquei muito preocupada do envolvimento. Se a gente está falando em trabalhar juntos e misturados, não é só o pediatra que tem a culpa disso. Nós estamos nessa gestão, nós estamos investindo em cima da NBCal, do conhecimento, da profundidade desse documento, que ninguém vai negar. Cada um pode vender o seu produto, mas dentro da ética. Claro. E nós somos profissionais éticos, temos dentro de nós mesmos essa concepção da ética em nossas vidas. Não vou julgar o que eu desconheço, não li o artigo ainda. Depois que eu ler, passar a tomar conhecimento, aí eu vou poder colocar a minha voz para comentar, sem aceitar, sem julgar, aliás, sem discordar, sem concordar e sem julgar, mas, às vezes, aceitando algumas conclusões. Então, vou terminar dizendo assim, não passar a olhar o ser humano sem julgamento. Olhar para aquele ser que está precisando da gente, que está precisando de outro ser humano para olhar a sua causa. É isso que eu tenho. Não vou... Sabe, Fernanda, é um momento tão feliz com esses depoimentos que eu vou esquecer o que aconteceu hoje. Em pleno trabalho, em pleno evento da Sociedade de Pediatria do nosso estado do Rio de Janeiro. Não me abalei. Continuei sendo a mesma profissional, continuando a ser profissional na luta pró-amamentação. Com certeza. Essa é a nossa bandeira e o que a gente está preconizando aqui no Agosto Dourado. Exatamente. Um mês tão importante que estamos vivendo tão intensamente. Exatamente. Ai, ótimo. A Ângela, lembrando que temos banco de leite no nosso município, então não vamos esquecer que em Duque de Caxias, onde trabalhamos, meninas, temos no Adão Pereira Nunes, com certeza. Obrigada, Angelita, por nos lembrar. Então, é isso. Eu acho que não temos mais perguntas. Eu acho que foi muito enriquecedor os depoimentos. Acho que a gente conseguiu atingir com sucesso o nosso projeto, a nossa meta, que era a gente comentar e abordar esse processo todo da amamentação, que envolve a mãe, a mulher, o profissional de saúde, o bebê, tudo. Então, assim, queria agradecer muito, do fundo do meu coração, a todas as palestrantes. Foi maravilhoso. A gente foi muito enriquecedor
Eu acho que cada vez que a gente ouve um depoimento desse, a gente acaba guardando alguma coisa e a gente vai levar para a vida, e o importante é isso, é a gente, né, sempre semear e levando as informações, tá? Então, muito obrigada, meninas, foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Fernanda, foi ótimo aqui, o bate-papo foi incrível. Ótimo. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu que agradeço a possibilidade com você, né? Eu agradeço muito. Meus cabelos brancos hoje estão sendo muito mais valorizados. Foi um prazer, doutora. A gente que agradece vocês terem aberto essa brecha na agenda. Foi um prazer imenso. Eu gostaria muito que alguém me perguntasse, seu cabelo é pintado? Não, querida, é natural mesmo. Natural. Mas está lindo, está estiloso, eu gostei. É verdade. Está muito bonito. Eu primeiro me gosto, né? Quando a gente se gosta, você valoriza tudo que você pode passar para o outro, não é isso? Eu acho que tudo é você saber usar a seu favor, é o estilo. É verdade. Um beijão no coração, Fernandinha. Eu te incomodei tanto, querendo saber tanta coisa, né, querida? Imagina! Até a decisão do tema, e foi assim, de repente. Vamos fazer isso. Foi tudo tão rápido, deu tudo tão certo, né? E vai tocando a vida, tocando em frente, como diz no nosso poeta. Vamos tocar em frente a nossa vida. Vamos sim. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Obrigada. Boa noite. Estou encerrando a gravação aqui, tá? Um beijo, Boa meninas. noite.